E aí, tudo bem? Chegamos ao dia 83 da nossa jornada de leitura. Hoje, a gente vai mergulhar numa questão bem interessante, que parece até uma contradição. Como é que alguém que é aclamado como rei num minuto pode ter sua autoridade questionada logo em seguida? As respostas, olha, estão espalhadas por Mateus, Números e Eclesiastes. Vamos conectar tudo isso? A cena em Mateus 21, vamos combinar, é de arrepiar. Imagina só, Jesus entrando em Jerusalém, sendo recebido como um verdadeiro rei. A multidão está em festa, sabe? Espalhando mantos, ramos pelo caminho, gritando palavras que eram reservadas para o Messias. A expectativa ali estava no teto. E é aqui que a coisa fica intrigante e que vai guiar toda a nossa conversa de hoje. No meio dessa festa toda, dessa adoração popular, chegam os líderes religiosos e confrontam Jesus. Eles simplesmente não enxergam o que o povo está vendo. Isso nos joga direto numa pergunta fundamental sobre o que é de fato a verdadeira autoridade. Então, vamos explorar um pouco como a autoridade é colocada à prova. De um lado, a gente tem o questionamento dos homens, do outro, a confirmação que vem de Deus. E as leituras de hoje nos dão dois exemplos perfeitos e que contrastam muito bem um com o outro. Agora, o que é muito interessante aqui é essa comparação direta. Lá em Mateus, os chefes dos sacerdotes chegam para Jesus e perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus, com uma sabedoria incrível, responde com outra pergunta que deixa eles sem palavras. Já lá em Números, quando a autoridade de Arão é desafiada, a resposta de Deus é, digamos que é bem mais dramática. E que resposta, hein? Deus pega uma vara seca, um pedaço de madeira morta, que representava a tribo de Arão, e da noite para o dia, ela não só brota, ela floresce e dá amêndoas maduras. É um sinal que não deixa nenhuma dúvida. A autoridade que vem de Deus é uma autoridade que gera vida. Fim de discussão. Isso acaba nos levando a uma questão ainda mais profunda. Se a autoridade de Arão foi confirmada com um sinal de vida e a de Jesus estava sendo questionada, qual é a prova final? Como é que a gente consegue diferenciar a autoridade genuína daquela que é só fachada? E a resposta está toda aqui. É o teste da frutificação. Exatamente o princípio que Jesus vai demonstrar logo em seguida, lá em Mateus 21. A questão não é sobre títulos, não é sobre aclamação popular, é sobre resultados reais, coisas que a gente pode ver. Olha só essa cena. Jesus vê uma figueira cheia de folhas, sabe, com uma aparência ótima, super saudável, mas quando ele chega perto, não encontra nenhum fruto. Ela tinha toda a aparência de vida, mas na verdade era estéril. A maldição de Jesus é uma parábola em ação, poderosíssima, sobre a liderança religiosa de Israel. Parecia legítima por fora, mas não produzia o fruto que Deus esperava. Isso aqui resume o ponto central de uma forma brilhante. A figueira, que parecia viva, seca e morre. A vara de Arão, que estava morta, floresce e dá fruto. A autoridade que vem de Deus não tem a ver com a aparência, tem a ver com gerar vida, com frutificar de verdade. Então, o ponto crucial é este: a frutificação é a prova. É o que torna a autoridade espiritual, que é algo invisível, em algo concreto, que a gente consegue verificar. Pensa num professor, por exemplo. O sucesso dele não é o diploma na parede, mas o aprendizado e o crescimento dos alunos, certo? É evidência de que algo real e transformador está acontecendo. Isso nos leva a uma pergunta bem prática. Como é que se cultiva essa tal frutificação na própria vida? A leitura de Eclesiastes nos dá a chave. Não se trata de ficar esperando passivamente, mas de agir com fé, mesmo quando a gente não tem certeza de nada. O escritor de Eclesiastes nos dá uma sabedoria que é libertadora. Haja com fé. Seja generoso, mesmo sem saber qual vai ser o retorno. Seja diligente, plantando sementes de manhã e de tarde. É preciso abraçar a incerteza, confiando que, embora não dê para controlar todos os resultados, a fidelidade na ação é o que realmente importa. E aí Jesus vem e amarra tudo isso de um jeito perfeito. Logo depois do episódio da figueira, ele diz aos discípulos que a fé é o ingrediente essencial. A ação diligente lá de Eclesiastes, quando a gente combina com a fé em Deus, é o que move montanhas e produz frutos. Então a gente tem a autoridade, que é confirmada pela frutificação, que por sua vez é impulsionada pela fé. Mas a história não para por aí não. Qual é o propósito disso tudo? Para que servem a autoridade e os frutos? Mateus 21 nos dá a resposta final, e é surpreendente. A primeira coisa que Jesus faz com a sua autoridade em Jerusalém não é tomar o poder político, mas limpar o templo. Ele expulsa quem estava transformando o lugar de oração num grande mercado, restaurando o propósito original daquele lugar.
Com essa citação poderosa, Jesus deixa bem claro qual é o propósito da sua autoridade. É remover os obstáculos que impedem a adoração verdadeira. O objetivo de toda autoridade e de todo fruto espiritual é, no fim das contas, glorificar a Deus e levar as pessoas para perto dele. Então, vamos só recapitular a jornada de hoje. A gente começou com uma autoridade que foi questionada, mas descobrimos que a verdadeira autoridade de Deus é provada pela frutificação. Vimos que essa frutificação não é mágica, ela nasce de uma ação constante movida pela fé. E finalmente a gente entendeu que todo esse processo tem um propósito glorioso, criar um espaço para adoração genuína e pura. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a nossa vida deve ser um lugar de adoração, como podemos, através de ações de fé, produzir frutos que removem os obstáculos e que apontam claramente para a glória de Deus? Fica aí a reflexão. Se essa análise te ajudou a conectar os pontos e fez sentido, não se esqueça de curtir e seguir o canal Pneuma BR para continuar com a gente nessa jornada de leitura diária. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!